Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Mulher 50 a Mais, nossa videocoluna que passa aqui no Saúde em 3 Atos. Bom, se você está aqui pela primeira vez, saiba que este é o 3º episódio, portanto eu aconselho você a voltar 2 casas e pegar desde o começo. Inclusive, acho que o mais importante que se liga hoje com o nosso assunto é o último, a mais recente videocoluna em que eu falo sobre a curva em U da felicidade. Só para recapitular, para quem não pegou e conseguir entender, é o seguinte: cientistas estudam há quase 30 anos a felicidade das pessoas ao longo da vida. E eles perceberam o seguinte, que quando você é jovem, sem muitas preocupações, você tem um nível de felicidade mais alto. E ao longo do tempo, óbvio, você vai amadurecendo, entra na faculdade, tem que se formar, depois tem que ir atrás de um emprego, sai de um emprego, vai para o outro, passa por dissabores na vida, nos relacionamentos, depois se casa ou não casa, descasa, tem filho ou não tem filho, e tem perdas, contrariedades, enfim, são tantas pressões que quando você está lá pelos 46 anos, 50 anos, eles chamam de o fundo do U, é a basezinha lá. E o que muita gente chama de fundo do poço, porque é quando você está carregado assim, de muita infelicidade, né? É um acúmulo de sabores, né? Mas a boa notícia é que depois essa curva é ascendente, ou seja, com a maturidade a gente vai aprendendo a ser mais resiliente, mais tolerante. Muitas vezes a gente percebe que tem coisas que não tem o que fazer, que fazem parte da vida, e é isso. Então a gente vai aceitando mais as coisas como elas são. Grey Divorce. Bom, e o que isso tem a ver hoje com o que eu vou falar? É porque hoje nós vamos tocar num assunto que vem sendo muito discutido internacionalmente, e no Brasil também começaram a sair algumas matérias sobre isso, que é o Grey Divorce, ou seja, o divórcio grisalho, o divórcio de pessoas com mais de 50 anos e mais de 20 ou 30 anos de relacionamento. A gente pode citar aqui Fátima Bernardes com William Bonner, eles tiveram, se não me engano, 27 anos de casado. O Hugh Jackman se divorciou há, sei lá, menos de 1 ano talvez, e também com 20 e tantos anos de casamento. Bill Gates e Melinda, agora ela não é mais Gates, também aquele casal que todo mundo estava acostumado a ver junto e de repente com tantos anos de casamento, 28 se não me engano, também é um relacionamento que se desfez, pegando todo mundo de surpresa, porque o que a gente está mais acostumado a ver, muitas vezes, é aquele casal que cada um foi crescendo ao longo do tempo e indo para lugares diferentes, mas ainda permanecem juntos. E muitas vezes juntos de uma maneira não tão legal. E aí os cientistas começaram a perceber que o Grey Divorce está aumentando. Então assim, nos Estados Unidos, 36% dos pedidos dos processos, né, de divórcio são relacionados a pessoas 50 a mais. Isso quer dizer que 1 em cada 3 casais nos Estados Unidos que se separa, um deles é um casamento longevo entre pessoas com mais idade. No Reino Unido, taxas muito semelhantes aos dos Estados Unidos. Já no Brasil, e aí eu falo da curva U da felicidade, no Brasil, segundo o IBGE, a idade média dos casais que se separam é 40 anos para as mulheres e 43 para os homens. E é bem quando a gente já está declinando, né? A gente já está acumulando um monte de sabores e muitas vezes, inclusive, no casamento. E isso liga com a curva 1, né? Mas um dado é interessante: 20% dos casais que se separam no Brasil são pessoas com 50 a mais, pessoas com mais de 20, 30 anos de casamento. Ou seja, enquanto nos Estados Unidos é 1 em cada 3 casais, aqui no Brasil é 1 em cada 5 casais. Mas é uma taxa que vem crescendo e está chamando a atenção dos estudiosos aí para entender que fenômeno é esse. E eles dão algumas razões para que isso esteja acontecendo. O que eu posso falar para vocês? A primeira razão assim que eles acham
que é fundamental para isso acontecer, é a própria independência da mulher, a autonomia. A mulher hoje tem sua carreira, ganha seu dinheiro, e com isso, assim, os tempos mudaram, e com isso ela tem mais segurança para tomar uma decisão. Ou seja, não é porque você fez uma escolha que ao longo do tempo não se provou boa o suficiente que você tem que morrer agarrada a essa escolha. Não, as mulheres estão percebendo que o casamento, mais do que uma instituição, o casamento é um lugar de realização pessoal, ou seja, se ele não está te realizando, muitas mulheres estão tomando essa iniciativa. Inclusive, assim, eles chegam a mencionar que os homens traem mais e as mulheres muitas vezes pedem o divórcio porque descobriram que os parceiros traíam. Mas, ainda assim, é a mulher que pede o divórcio. E no Brasil também, mulheres pedem mais o divórcio do que os homens. Então, isso é uma coisa para a gente pensar também. Mas o fato é que, então, a independência feminina, né, a autonomia que a mulher conseguiu ao longo dos anos, tem permitido com que ela não precise ficar ali dependente dentro de uma relação que não a satisfaz mais, que a aprisiona, que entristece, enfim, que não é boa, que não traz paz. Em segundo lugar, eles elencam a aposentadoria e citam o seguinte: o comportamento de homem e mulher diante da aposentadoria é diferente. Então, enquanto a mulher está acostumada a fazer tantas coisas ao longo do tempo, né, tantas jornadas duplas, triplas, que quando ela se aposenta, ela pega esse tempo mais livre e ela começa a visitar mais as pessoas de quem ela gosta, ela passeia mais, então ela vai fazer algum curso, ela vai fazer pilates, vai fazer uma hidroginástica, jogar um tênis, enfim, a mulher se diverte um pouco mais. Já o homem, quando se aposenta, ele tem um prazo ali de acomodação, ou seja, é um estranhamento no começo, porque ele está acostumado todo dia a sair e vai trabalhar, sair e vai trabalhar. Então, é basicamente isso. E quando ele deixa de ter essa rotina, primeiro tem esse prazo de acomodação, e depois o que acontece é que muitos homens acabam pensando assim, lembre-se, a gente está falando de homens mais velhos, eles pensam, eu já trabalhei a vida inteira, agora eu vou descansar. Mas aí começa aquele atrito, porque enquanto a mulher está ali ainda agitada fazendo um monte de coisa, o homem está lá descansando e male está fazendo alguma coisa. Mas hoje em dia a mulher exige mais parceria, enfim. Então aquele homem, aquela mulher começam a se trombar dentro de casa e aí as diferenças começam a aflorar, ou seja, você começa a ver o outro, no que o outro se transformou e vai muitas vezes percebendo que o que você tem para dar para aquela pessoa não é o que ela precisa e o que ela tem para te dar não é o que você precisa e isso acaba em divórcio também. A terceira razão que eles apontam é a síndrome do ninho vazio, ou seja, é a terceira, mas ela vem antes da aposentadoria, porque geralmente é quando o casal está lá pelos 46, mesmo 50 anos, que os filhos já estão nos jovens adultos e ou saem de casa para estudar fora, ou eles vão morar junto com uma namorada, um namorado, enfim, com alguém, ou ainda se casam, enfim, têm netos, têm suas famílias, ou simplesmente vão morar fora para ter mais autonomia. E aí aquele casal, mesmo trabalhando fora e tendo suas atividades, quando está junto, eles percebem que não tem mais repertório em comum. Ou eles falam de filhos, ou eles falam de família, mas isso vai frustrando aos poucos, né? Porque fica muito evidente aquela falta de entrosamento, né? Falta de coisas em comum ali, que foram construídas ao longo do tempo. Então, esse é a terceira causa. E a quarta causa é assim, é uma coisa que vocês vão se conectar logo, que é o seguinte: eles apontam as tecnologias e principalmente os celulares aplicativos. Por quê? Quem nunca teve um almoço de família, enquanto a gente está lá conversando com todo mundo, tem sempre um ou dois que está ali, sabe, só assim, ou porque simplesmente não quer estar ali, está de corpo presente, mas não gostaria de estar ali naquele momento, ou porque está teclando com uma pessoa que interessa muito mais a essa pessoa do que a própria família ali. E isso está acontecendo entre os casais. Então, assim, muitas vezes, marido e mulher estão cada um de um lado
teclando com outras pessoas e não tem aquela união. E para piorar, os aplicativos de paquera e sexo virtual aumentaram muito, né? É muito fácil hoje em dia você ter acesso a esse tipo de coisa. Homens e mulheres, mas obviamente homens têm muito mais acesso, muito mais um apelo visual, né? Uma propaganda, um marketing em cima disso para captar a atenção deles e realmente eles são clientes mais frequentes, mais assíduos do que as mulheres. E aí acontece aquela coisa de que muitas vezes o sexo que é virtual, 2 palitos, vira um sexo presencial, ou seja, a traição é consumada de fato e quando ali a mulher descobre que aconteceu alguma coisa, a pessoa está diferente, ou descobre mesmo que estava traindo, acaba em separação. Então essas são as principais causas e eles apontam 3 consequências, assim, que são de sabores e é para as pessoas pensarem, lógico, porque a gente aqui não está fazendo apologia ao divórcio não, tá? Eu sou muito a favor do relacionamento longevo, de amor, romântico, enfim. Mas eu estou contando para vocês o que vem sendo estudado, o que vem acontecendo entre os casais. E aí, eles apontam 3 coisas. Primeiro, é que você joga de herança para os filhos um problema, que é assim, os filhos passam a ter que escolher entre passar fim de semana, o almoço com a mãe ou o jantar com o pai, em que festas que eles vão, vai passar o Natal com quem, ou as crianças vão passar as férias com o avô ou com a avó. Então, assim, existe uma divisão que antes não existia, era muito cômodo, vai tudo para casa dos pais, e agora existe esse problema que foi dividido aí para a família inteira. Então, esse é o primeiro que eles apontam. O segundo é a falta de previsibilidade, ou seja, quando você está junto, é muito previsível o seu futuro. Ou seja, você fala, se me acontecer alguma coisa, eu tenho esse companheiro aqui, né? E ele fala a mesma coisa, eu tenho ela para cuidar de mim. Mas, quando você se separa, pode bater aquela insegurança de você falar, e agora? Se acontece alguma coisa comigo, quando eu envelhecer, eu vou ficar sozinha? Então, pode dar esse probleminha, assim, essa insegurança emocional, principalmente no começo, né? Eles sempre apontam os 3 primeiros anos como anos de luto mesmo, né? Porque o divórcio, assim como a perda do cônjuge, assim, morte, né? São eventos traumáticos. E exigem um tempo também de luto, de você absorver tudo aquilo, depois aceitar e resolver recomeçar. E a terceira coisa é a perda do poder aquisitivo, porque assim, tem muitos casais, inclusive, com bastante poder aquisitivo que não se separam porque um deles não quer dividir. Então, assim, para não ter problema de divisão, a gente continua mal, mas continua junto, cada um fazendo suas coisas. E, em compensação, tem outros que dividem dívidas, mas não se separam, porque muitas vezes a mulher ainda, infelizmente, se permite, né, se colocar nesse lugar de dependente financeiramente, mesmo que ela trabalhe fora, mas geralmente o homem ali controlando, sabe, os gastos, os custos, então acaba que o homem ainda exerce essa influência, né, sobre muitas mulheres, né, e é muito ruim, né, enfim, porque muitas vezes a mulher acaba aceitando, ou seja, ela acaba ficando numa situação difícil ali, num casamento ruim, às vezes tóxico, às vezes violento, mas porque ela tem essa insegurança financeira, ela pensa, se eu sair dessa relação, eu vou me manter como? O que eu vou fazer? Se eu não sei como administrar, fazer gestão de dinheiro, eu vou ter que pedir um outro cartão, abrir uma outra conta em banco, enfim, são vários problemas relacionados a finanças, né? E eles apontam esses problemas assim como sendo uma das consequências ruins, assim, né, da separação, coisas que você tem que enfrentar quando você toma a decisão de se separar depois de tantos anos de casada, né? Então, fatalmente, você vai perder poder aquisitivo. E também a reconfiguração ali das amizades.
Por quê? Porque muita gente é visto como casal. E quando a pessoa se separa, acontece às vezes de você perder alguns amigos. Recentemente, a Roberta de Moraes, do podcast Mulher Maravilha, estava falando isso publicamente, falando que quando ela se separou, por exemplo, os amigos que ficavam assim sempre em final de semana, viajavam juntos com o casal, adotaram o ex-marido dela. E ela mesma começou a se sentir sendo vista assim como uma ameaça pelas mulheres e uma oportunidade pelos homens. Então ela se sentiu muito desconfortável diante disso tudo e sozinha, porque ela percebeu que ela ainda passava por isso, uma coisa que é tão antiquada, né? Você encarar a mulher que se separa dessa forma, mas ainda hoje existem situações assim. Então existe uma reconfiguração das amizades e isso é uma das consequências que a gente ainda vê, né? Porém, a boa notícia é que depois desse prazo do luto, do término dessa relação longeva e tal, o que os cientistas percebem é que a mulher renasce. Ela acaba despertando para novas oportunidades, ela vai fazer as coisas que ela realmente sempre quis fazer e nunca teve oportunidade, ela vai aprender a cuidar do próprio dinheiro, ela vai começar a se planejar, ela vai viajar, vai fazer novas amizades. Então eles percebem que a mulher acaba conseguindo se reinventar muito mais facilmente do que os homens. É da natureza das mulheres, muitas de se permitir mais, né? Então eles de fato, eles constataram que a mulher, depois desse período, desses 3 anos em média, do término do casamento, ela é uma nova mulher mesmo, pronta para outras oportunidades. Precisando apenas, isso é uma coisa que eu adicionaria, a tomar cuidado, porque muitas mulheres ainda são dependentes emocionais, ou daquela relação que estava ruim, e quando ela se separa e se vê sozinha, muitas vezes engata numa outra relação ruim, porque não sabe ficar sozinha, porque não se deu essa chance de aprender a conviver com ela mesma, aprender a sair sozinha, enfim, ter essa autonomia emocional mesmo, né? E aí, isso enfim, é muito ruim, é muito propício, é muito fácil você, que é assim, cair naquelas emboscadas, nos golpes do amor, né? Que geralmente são pessoas que você conhece através de aplicativos, e aí depois que você tá bem assim, apaixonadinho e tal, eles começam a falar, eu preciso de um dinheiro que tá bloqueado na alfândega, você pode me ajudar? Ou se não, para a cirurgia da minha mãe que está em outro país, ou porque precisa vir para o Brasil. Enfim, a gente está cansado, mesmo no jornalismo, a gente vê muitas notícias assim, e ainda tem tantas mulheres, inclusive com alto poder aquisitivo, caindo nessa cilada. Então isso é uma coisa para a gente se preocupar também. E sempre pensar o seguinte, se você consegue resgatar as coisas boas do seu relacionamento e jogar aquela listinha das amarguras, das mágoas fora, tanto melhor se você puder recuperar a sua relação. Mas se você vê que já não, a pessoa e você já não tem mais tanto em comum como era antes, não tem aquela paz do dia a dia, aquela alegria natural de quem se gosta, aí é uma opção mesmo que está ficando cada vez mais natural, é a separação, ainda que seja com 30 anos de casado. E é isso, um beijo para vocês e a gente se encontra daqui 3 semanas, tá bom? Um beijo enorme, até mais! Gostou das dicas e de conhecer essa coluna? Você pode entrar em contato com a Heloísa pelo LinkedIn, Heloísa Helena Paiva, ou pelo e-mail, heloisa.paiva@presspagina.com.br. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.